Jesus, que vivo está. Amém? Amém. Graças a Deus. Essa é a certeza que nós temos. Amém. Graças a Deus. Porque Ele vive. Amém? Então você viverá também. Graças damos a Deus por isso. Que Deus abençoe cada um de nossos irmãos conectados conosco nesse momento. Que Deus venha visitar cada um de vocês, trazendo o alimento fresco nos ouvidos espirituais de cada um de vocês. Os irmãos da cidade de Itapuí conectados conosco, irmãos da cidade de Itatiba, irmão Marinho, irmã Úrsula, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. E esse mesmo Deus que está presente aqui, creio que é o mesmo Deus que está cuidando de cada um dos filhos ao redor do mundo, dando livramento a cada um deles. Amém? Amém. É um privilégio muito grande estarmos juntos mais uma vez. Amém. E Deus, eu sempre digo que Deus sabe todas as coisas. As dificuldades apenas são coisas de nossa mente. Mas nós cremos num Deus que venceu toda a barreira. Não existe nada mais que impede o cristão de caminhar na palavra de Deus. Amém? Então que Deus continue abençoando vocês. Vou pedir para os irmãos deixar a Bíblia de vocês aberta. Em Atos capítulo 5, capítulo 15, versículo 13 ao 14. A gente tem uma palavra do Senhor para hoje, amém? Amém? Vamos ficar de pé, amados? A ler a palavra do Senhor. Atos capítulo 15, versículo 13 ao 14. Todos encontraram, né? E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Homens e irmãos, ouve-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para seu nome. Bondoso Deus, Amém. E Pai celestial, Pai santo, são povos, ó Deus, que recebem, outros receberam o nome do Senhor, porque houve uma visita, Pai, do Senhor a essas pessoas. Pai santo, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado, Senhor. Apenas agradecemos, ó Pai. Não estamos aqui para pedir nada para o Senhor, ó Deus. Apenas agradecer pelo sacrifício que foi feito, pela compra que foi feita, Pai. E pela visita que o Senhor tem feito aos povos, que são povo do Senhor, para que pudesse tirar essas pessoas, ó Deus, da confusão, ó Pai. Então, tudo que nós temos que fazer é agradecer, ó Deus. Não pedir, agradecer. Porque é momento de agradecimento. Momento onde pessoas, ó Deus, não acharam essa fonte de água viva, Senhor. Pai Santo, essa minoria que aqui está, ó Deus, tem tomado dessa água, Senhor. Tem tomado dessa fonte, ó Deus, e essa fonte tem jorrado para fora de cada um deles. Pai Santo, pedimos no nome de Jesus Cristo, abençoe esse culto, abençoe meus irmãos, ó Pai, aqueles presentes, os ausentes. O Senhor conhece o coração de cada um de seus filhos, ó Pai. Então pedimos no nome de Jesus Cristo, tome esse culto em suas mãos, hoje e sempre. Amém, graças a Deus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro
neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém? Amém. Todo o problema que vocês passaram até aqui, quero que vocês tenham certeza disso. Deus tem perdoado cada um dos problemas de vocês, de nossos problemas. Amém. Porque vocês largaram tudo o que vocês estavam fazendo para estar na presença dele aqui. Amém. Então, quando você dá um passo em direção a Deus, ele dá dois. Amém. Então, ele está aqui para cuidar de vocês. Deus está aqui para cuidar de seus filhos. Amém? Amém. Vocês se lembram de uma passagem que eu tinha colocado aqui no grupo, se eu não me engano? E nós comentamos também num culto passado sobre o osso, sobre o frango. Então vocês tomam muito cuidado. O irmão Bruno disse que aqueles amantes do frango, as pessoas que gostam do frango, você está ali se alimentando, porque você gosta daquele tipo de carne. Aí você encontra um osso ali. Então, por gostar de comer esse tipo de alimento, você achou aquele osso, você vai jogar o frango fora? Você não vai jogar o frango fora. Você vai até contornar a carne que está em volta daquele osso. Aí você vai dispensar o osso e continuar comendo o frango. Tem uma coisa tão profunda por trás disso que o profeta disse. Tem pessoas que não conseguem encontrar o osso. Isso é falando da mensagem, falando da palavra. Tem pessoas que não conseguem encontrar o osso. Quando ela encontra o osso, ela joga tudo o que aprendeu fora. Não vou congregar mais com fulano, não vou congregar mais com Bertrano, porque encontrou um osso. Esqueceu daquilo que o profeta falou. Não jogue o frango fora. Continue comendo. Ele disse, eu gosto muito de torta de cereja. O irmão Brano gostava muito de torta de cereja. Ele disse, se eu achar uma sementinha nessa torta, eu não vou jogar a cereja fora, eu vou tirar a semente e vou continuar comendo. Aí ele disse, faça o mesmo com a palavra. Amém. Então aquilo que você não entendeu, existe um osso ali. Aquilo que você não entendeu, contorna o osso e continua com a palavra. Mas as pessoas, elas não se atentaram para isso. Teve um profeta que tentou abrir os olhos da pessoa. Mas só o verdadeiro eleito continuará com a palavra. Aqueles que não são vão encontrar um osso aqui. Essa semana minha esposa fez uma costela, que eu gosto muito, uma costela com mandioca. E tinha osso na costela. Mas eu não joguei a carne fora. Eu separei o osso e continuei comendo. Então, tudo o que vocês veem na mensagem, que vocês não entendem, deixa de lado e continue caminhando, porque lá na frente Deus vai mostrar para você aquilo. Às vezes nem era um osso. Às vezes nem era um osso. A falta de entendimento fez você pensar que era. Cuidado para não perder aquilo que Deus te deu até agora. Amém. Até hoje eu nunca precisei tirar nada do que eu falei para vocês. Até hoje, eu não sei amanhã. William Branham disse, eu nunca mudei nada do que eu tenho pregado até hoje. Então vamos permanecer com a mensagem, amém? Amém. Graças. Então, voltando no assunto aqui, onde você leu comigo aqui, que Deus visitou um povo. Não é isso? Que Deus visitou os gentios. Para tirar um povo para o seu nome. O que você está lendo aqui aconteceu lá atrás, quando Moisés foi tirar um povo do Egito. Está em Êxodo capítulo 3, versículo 7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente
a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Porque conheci as suas dores. Deus conheceu a dor daquelas pessoas que estavam clamando por ele. E o que Deus fez? Deus disse, portanto, desci. Por que ele desceu? Ele disse, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga. É uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu e do perizeu, e do heveu e do jabuseu. Vocês observam que é tudo eu que ele está falando aqui? Essas pessoas é tudo eu. É tudo coisa que precisa ser vencida. Aquele eu que estava em você que precisa morrer. E antes Deus está dizendo que ele ouviu o clamor dessas pessoas e desceu para livrar essas pessoas. Deus visitou esse povo para tirá-los de lá. O irmão Branham, ele nos leva, em algumas de suas mensagens, onde ele disse que, ele fala que Israel foram chamados para fora. Vamos usar esse título hoje, os chamados para fora. Você foi convidado a sair do meio religioso, sair de um deserto, sair de um mundo de pecado. E você foi chamado. Então, quando Deus chama, não tem como você não sair. Não tem como você não entender o chamado de Deus. Eu tenho certeza que a bênção que Deus tem para dar para vocês, ele não vai dar hoje, ele já deu. Amém. Ele já deu. A maior bênção que Deus tinha para nos dar era Jesus. Você sabia que Jesus pagou todos os seus débitos com Deus? Já pensou? Todos aqueles débitos, toda a dívida que você tinha com Deus. Amém. Você não tem dívida nenhuma. Quem está em débito com Deus é Satanás. E essa dívida foi devolvida a ele. Porque isso não veio de Deus. Isso veio dele. Então você agora, você não tem um nome no SPC espiritual mais, o Serasa. Você tem um nome limpo diante de Deus. Porque Deus pagou o preço. E Jesus é o dízimo do tempo. Jesus pagou aquilo que você seria incapaz de pagar. Por isso que eu comecei dizendo para vocês que o momento hoje é momento de agradecimento. Amém. Porque Deus nos tirou de um lugar onde não tínhamos como continuar. E para nós estava tudo bem. Hoje eu tenho medo de estar em um determinado lugar aí, onde eu me sentia bem antigamente. Porque o Espírito de Deus, ele não se sente bem nesses lugares. Então, é justamente sobre isso que nós estamos lendo. Vamos ler aqui, que o profeta está nos ensinando. Porque nós saímos de algum lugar. Você saiu do Egito espiritual, desse Egito moderno. Olha o que o mensageiro nos diz aqui na mensagem. 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. Por que verdadeira igreja? Porque tem a falsa. Porque tem a falsa. O irmão Zé Mário já colheu muito café, né? Isso. Irmão Genésio, acho que já. Tiana. Então, quando você colocava o café na peneira, que você ia peneirar aquele café, a gente quando conversa coisas simples assim, as pessoas conseguem captar mais fácil. Né? Então você colocava o café ali, você dava aquela chacoalhada ali para cair aquele cisco por baixo da peneira ali. Né? E mesmo depois desse processo que você fez com a peneira, ainda tinha mais alguma coisa ali no meio do café. O que era? Era a folha que ali estava. Aí você precisava tirar a folha dali. Aí você ia abanar o café, né? Você ia jogar ele para cima, às vezes você ficava até a favor do vento, para quando você jogava, o vento tirava a folha.
Observe esse processo que está sendo feito na vida da igreja. Então esse café estava na peneira ali, e quando você peneirou o café, que você tirou a folha, que era mais próxima do café ainda, a sujeira saiu, mas ainda ficou uma folha por ali. Mas a limpeza tinha que ser completa. E depois que você terminou, você vai ensacar aquele café, e no final da tarde você ainda vai pôr no carreador ainda, para aquele café ir para o terreirão, seria esparramado ali, para que ele pudesse secar, para poder ser recolhido, não é isso? Para poder ser recolhido. E assim a vida da igreja. Você, quando chegou, você estava cheio de sujeira, cheio de carrapicho, folhas do mundo sobre você. E agora Deus precisou peneirar esse café que é você. Tirar a sujeira de você. Amém? Você foi tirado do mundo. Você foi tirado do mundo. E agora você está descansando. Você está no terreirão de Deus agora, se descansando na presença do sol. Amém. Isso é profundo. A gente entra num assunto fácil assim, para a pessoa começar a captar um pouco mais fácil. Olha o que aconteceu com Israel aqui. Então, nessa mensagem, as 5 identificações, né, da verdadeira igreja do Deus vivo, o Brano disse: agora, em primeiro lugar, a palavra igreja, propriamente dita, significa os chamados para fora. Igreja significa os chamados para fora. Agora, Israel não era a igreja de Deus quando estava no Egito. Eles eram um povo de Deus. Então, quando Deus os chamou para fora do Egito, eles se tornaram a igreja de Deus. Por que isso? O profeta diz, porque foram chamados para fora. Gente, isso é muito profundo. Isso é muito forte. Você observa que Israel, enquanto ele estava no Egito, eles não eram a igreja. Eles eram o povo de Deus. Mas quando Deus os tirou do Egito, eles passaram a ser a igreja. Está entendendo? Agora, você precisa entender se você está no Egito ou não. Você sente saudade de coisa do mundo? Existe coisa do mundo que ainda está prendendo você? Você ainda está no Egito? Olha o que o profeta nos ensina aqui. Quando Israel saiu do Egito, quando você sai, você não tem prazer mais. Você pode até ver alguma coisa ali, mas aquilo entra no... escuta algo, entra no ouvido, sai no outro, aquilo não te prende. A partir do momento que algo estiver prendendo você, é porque você ainda está no Egito e não sabe. A mulher de Ló estava em Sodoma. Mas quando eles saíram de Sodoma, ela se transformou em uma estátua de sal, porque ela ainda estava presa lá, ela não saiu. Ela poderia estar centenas de quilômetros longe de Sodoma. Não é a distância que tira você do Egito. Você observa quantos anos faz que nós saímos do Paraná? Saímos do Paraná em 1977. 77 chegamos na Santa Rosa. Então você conversa com alguns dos seus irmãos, como eu também sinto saudade. Você lembra de algumas coisas de lá. Porque existe algo seu que ficou preso lá. Teve momentos bons lá. Mas voltando a falar do Egito, você não pode sentir necessidade daquilo. Você está marchando agora para o reino de Deus. Amém. Como que você vai sentir saudade das coisas que você fazia nesse mundo? Então, porque você ainda não saiu. Esse mundo aqui é o Egito. Israel saindo do Egito é um tipo da igreja saindo das denominações. Observe o que está te prendendo. Olha que profundo que o mensageiro está nos ensinando aqui.
Agora Israel não era a igreja de Deus quando estava no Egito. Estava preso lá ainda. Você observa que o William Branham ainda nos lembrava, em alguma de suas mensagens, que eles sentiram saudade da comida do Egito. Sentiram saudade de coisas que eles faziam lá. Gente, o cristão ele tem que ter um foco voltado somente para a palavra. Amém. Somente para a palavra. Se algo tiver que vir recordações na sua mente, ou vice-versa, se você continuar fazendo coisas, você ainda não saiu do sistema. Você ainda não pode continuar para o arrebatamento. Porque a igreja ainda tinha um processo. A igreja ainda tinha um processo aqui. Ela saiu do Egito, mas a marcha continuou. A caminhada continuou. Então, enquanto estavam no Egito, eles eram povo de Deus. Então, quando Deus os chamou para fora do Egito, Deus chamou para fora ou foi Moisés que foi lá? William Branham está dizendo para você que foi Deus que tirou. Moisés não tinha capacidade de tirar. Homem algum tem capacidade de tirar as pessoas da denominação. É só Deus que faz. Então Deus usou as cordas vocais de Moisés para tirar o povo de lá. Mas era Deus fazendo. Então, por mais que você esteja na mensagem, se Deus não tirou você do mundo, você jamais continuará. Você vai ficar encontrando osso na mensagem. E não vai continuar com ela. Um irmão chegou para mim esses dias e falou assim, olha, tem um irmão que não congrega mais na mensagem. Eu nunca mais ouvi esse irmão. Ele deve ter visto alguma coisa para não ir mais na igreja. Sabe o que ele viu? Foi um osso. Gente, é muito sério isso, cuidado. Alguém pode pegar um podre, coisa que eu nunca fiz, a minha vida é um livro aberto diante da minha família, diante de cada um de vocês. Mas alguém pode pegar um podre que eu nunca fiz e falar assim, olha, ele fez isso. Jogar um osso diante de vocês, para ver o que vocês vão fazer com aquilo. Podem chegar e falar o que quiser de vocês para mim. Eu creio que vocês são filhas e filhos de Deus. Amém. Eu não estou aqui para julgar vocês. Nós já fomos julgados pela palavra, amém? Amém. Ele continua dizendo, eles se tornaram a igreja de Deus porque foram chamados para fora. O profeta diz, agora, isto ainda permanece a mesma coisa hoje. Ele está trazendo para o tempo de hoje. Ele está dizendo que está permanecendo a mesma coisa hoje. A palavra igreja significa os chamados para fora. Separado, você foi separado. Feitos diferentes. Você é diferente desse mundo. Você não pode sentir prazer nele mais. Aquilo que você gostava já não pode te prender mais. Porque você achou algo melhor. Amém. Foi apresentado algo melhor para você. Amém. E quando você se torna a igreja, não acabou o problema. Da igreja ainda tem outro estágio ainda. É o que eu estava dizendo para vocês, sobre o café, para vocês entenderem um pouco melhor. Ali era a igreja saindo. Como é que fala? Para a peneira. A igreja saindo para a peneira. Agora, dali só ia sair o melhor. Deus tirou a igreja, os seus filhos do Egito, se tornaram a igreja, para que Deus pudesse tirar ainda a noiva da igreja. Depois que você se libertou de tudo, o mundo já não tem efeito sobre você. O mundo não tem controle sobre você. É somente Deus. Aí você é a igreja. E você agora está salvo? Não, agora Deus precisa tirar a noiva da igreja. A noiva é santa, a igreja é santa. Olha o estágio que a igreja está. A igreja é santa. A igreja é limpa. A igreja não se contaminou com o mundo. Ela é santa. E é a igreja que não vai no arrebatamento. Olha que coisa profunda. A igreja precisou ser santificada. Precisou ser limpa. Os carrapichos, o cisco, a folha saiu da igreja.
Agora a igreja está pronta para que possa sair a noiva dela. E essa igreja santa, o que vai acontecer com ela? Vai ficar para a grande tribulação. O irmão Branham disse, ela é santa, ela já entra salva. Agora, observa o grau, as condições que a noiva está. Se a noiva foi tirada de um corpo santo, que é a igreja não está contaminada com o mundo, a igreja não fica ouvindo rock and roll, a igreja não fica nesse mundo sertanejo aí fora. É verdade. A igreja é santa, a igreja só tem olhos e ouvido para a palavra de Deus. Amém. Estão entendendo isso aqui? A igreja só tem ouvido para a palavra de Deus. E ainda não vai no arrebatamento. Deus agora precisa tirar algo mais puro que ela ainda para ir no arrebatamento. Amém. Você sabia que o arrebatamento já começou? Quando Deus tirou você do Egito, ali já foi um arrebatamento. Você já saiu daquele meio. Deus já arrebatou você para um estágio. Então, se nós pararmos e analisar o que Deus tem feito por nós até agora, Deus fez muito. Amém. Nós não fizemos nada, tudo foi Deus que fez. E o caminho ainda é longo. Por isso que eu estou dizendo para você, observe o que está te prendendo. Se existe, por mais pequena que seja a coisa, se tiver que prendendo, você ainda não é a igreja. Meu Deus. Tenha misericórdia de nós. Amém. Mensagem, conferência com Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês antes de entrar nessa mensagem. O irmão Zé Mário, ele veio aqui, ele cantorzinho. O que o irmão Zé Mário fez aqui? Ele deu vida para as letras que estavam aqui. Amém. Está entendendo a profundidade disso? Era apenas letras. Mas quando você começou a cantar, essas letras se tornaram vivas para as pessoas. Graças a Deus. E o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus ela não está aqui em forma de letra. Então, quando o pregador ele toma a palavra e começa a falar para você, ele está dando vida para a letra que ali está. Porque agora já não é mais a letra, é algo vivo saindo para vocês. Profundo isso. Amém. Mas para um homem pegar aquela letra e trazer a vida, vivificar aquela letra para vocês, o espírito que tem que estar nele é o mesmo espírito daquele que escreveu a Bíblia. Senão ele vai trazer para você uma palavra distorcida. Ele vai trazer morte em vez de trazer vida para a igreja. Amém? Amém. Então é importante nós pararmos e analisarmos tudo o que estamos vendo. Não descarta nada. Então Moisés, quando foi tirar o povo do Egito, voltando no assunto aqui, Moisés disse, irmão Branham falando nessa mensagem, conferências com Deus, Moisés disse, eu vejo tua glória. Uma coisa a mais eu quero saber. Antes que essa conferência seja encerrada, quem direi eu a Faraó quando ele me disser quem que me enviou? Eu tenho que ter uma resposta para ele. Ele disse, diga-lhe que eu sou, te enviou. Eu sou. Essa palavra eu sou, ela é tempo presente. Tem uma diferença enorme de eu sou com que eu serei. Tem uma diferença grande de eu sou daquilo que eu fui. Eu fui é passado. Eu serei é presente. Mas eu sou, ele está dizendo, eu estou com você todo momento da sua vida. Amém. Diga que eu sou, te enviou. O irmão Branham disse, não eu fui, ou eu serei,
mas eternamente presente. O mesmo ontem, hoje e eternamente. As igrejas, elas colocam essas palavras aqui em Jesus. Não é Jesus aqui. Quando diz ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele está em todos os estágios da sua vida. Amém. Está falando de Deus mesmo. Amém? Quem é esse? Ele disse, o eu sou. Sou é tempo presente. Agora, isto inclui o futuro presente e o passado. Eu sou. Profundo isso. Já pensou você ter um Deus que está presente com você o tempo todo? Quantos órgãos temos no corpo? Alguém sabe? Estão funcionando perfeitamente. Deus tem cuidado de cada um de nós. Olha, observa o trabalho de Deus. Amém. Então temos que agradecer todo momento. Bom, Bruna continua. Moisés recebeu suas ordens e desceu ao Egito, saindo e trazendo os filhos. Chegou o tempo, então, quando eles estavam encurralados. Um povo que foi chamado para fora, povo separado do resto do mundo. Israel era o povo de Deus enquanto estava no Egito. Gente, essas coisas têm que ficar batidas na cabeça de vocês. Muitas pessoas têm deixado a mensagem, você sabe por quê? Porque muitos cultos da mensagem hoje, ele é repetitivo. Vocês já perceberam que os cultos da mensagem é repetitivo? E Deus faz as coisas de propósito? Então, veja bem, quantas horas Israel rodou, acho que é 40 anos ali no deserto? Aquilo foi repetitivo. Sabe por quê? Porque aqueles que não eram filhos de Deus, aqueles que não faziam parte dos chamados para fora, tinham que morrer no deserto. Então, muitas vezes a mensagem ela é repetitiva. Então, e tem pessoas sentadas ouvindo a pregação, aí ela vai falar assim, isso aí eu já ouvi. Aí ela deixa de congregar. Ela deixa de dar atenção devida à palavra de Deus, porque ela já ouviu aquilo. Mas Deus está fazendo de propósito, repetindo aquilo. Amém. Porque a gente aprende com repetição. Amém. Você aprende com repetição. Escolas não, escola fala para a criança, decora isso. Não é decorar, é ouvir de novo. Se você ouvir um culto primeira, segunda, terceira vez, você vai ouvir coisa, entender coisa que você não entendeu na primeira. Pelo menos comigo é assim. Amém. Amém? Graças a Deus. Mensagem que é o Espírito Santo. O irmão Brana disse, como Jesus disse, como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Recorde, aqueles sinais não foram entregues ali em Sodoma e Gomorra, no mundo religioso. Foram dados aos eleitos, aos chamados para fora. Quem eram eles? William Branham disse, Abraão foi chamado para fora. E a palavra igreja significa chamados para fora, separados. Assim como Abraão se separou. Abraão deixou tudo que estava aprendendo ele se separou. O irmão Branham está nos dizendo aqui que os sinais não foi feito em Sodoma. Aqueles anjos que foram em Sodoma e Gomorra, eles não fizeram sinais algum lá. Só cegaram as pessoas. O evangelho, quando ele é pregado, ele cega uns e abre o olho de outro. Amém. Então a mensagem cegou as pessoas. Não houve sinais nenhum lá. Não houve milagre, não houve cura, não houve nada. Porque Deus, ele age fora, com um grupo fora. Amém. O milagre, os acontecimentos, aonde foi que aconteceu? Aconteceu na tenda de Abraão. E Deus almoçou, jantou, tomou café da tarde na tenda de Abraão. E hoje as pessoas não tomam leite, dizem que adulto não pode tomar leite. Deus tomou. Amém.
né? Pondo por terra todo o arrazoamento humano. Então Abraão, ele se separou. Ele foi circuncidado logo. Quando Sara riu da própria mensagem do anjo, Deus podia havê-la matado no ato. Olha o que o profeta estava falando. Enquanto o anjo estava conversando com Abraão, quando o anjo disse a Abraão assim, olha, Sara terá um filho. E Sara riu consigo mesma, em pensamento, riu na tenda, atrás de Deus que estava ali. Tem como eu perceber uma pessoa rindo atrás de mim ali, baixinho? Mas só que ela estava dentro da tenda e Deus disse a Abraão, por que Sara riu? Ela disse, eu não ri. Ele falou assim, você riu. O profeta está nos dizendo aqui que Deus só não exterminou Sara ali, naquele local, porque ela era parte de Abraão. Amém. Deus não extermina a igreja hoje, porque ela é parte do segundo Adão, que é Jesus. Você é parte de Jesus. Não tem como você ser exterminado. Amém. Graças a Deus. Existe um sangue sobre você e você não pode ser exterminado. Você é parte dele. Você é carne da carne dele, osso do osso dele. Então Sara e Abraão, eles eram um. É por isso que Jesus diz, Pai, que eles sejam um, Pai. Da mesma forma que tu e mim, nós somos um, em unidade, Pai. Amém. Jesus desejou que nós fôssemos um com Deus. E quando você é um com a palavra, Deus jamais eliminará você. Porque você e a palavra se tornaram um. Deus não pode separar a palavra do filho. Amém? É a mesma coisa. Deus e seu filho estão unidos. A igreja está unida com a palavra de Deus. Jamais serão destruídos. Porque é parte de Deus. Deus poderia ter executado Sara ali no ato. Porém, ele não podia danificar Sara sem danificar Abraão. Porque eles eram um. Ela era parte dele. Vocês, falando de vocês não são mais dois. Vocês são um. Vocês são um com a palavra. Ele está falando que a mesma coisa que aconteceu lá atrás, de Deus não exterminar Sara porque ela era um com Abraão, ele não pode exterminar a igreja, porque você aceitou a palavra, e você se arrependeu, e você agora é um com a palavra. Amém. E Jesus orou para que nós sejássemos um com Deus, da mesma forma que ele era um com o Pai. Amém? Amém. Deus continue nos abençoando. Então, por não ser chamados para fora, essas pessoas do mundo atual que você está vivendo, na mensagem, essas pessoas elas chegam a dizer que Jesus é seu próprio Pai, que a mensagem não é só isso, a mensagem ela cresceu demais, e as pessoas só veem uma parte para falar. Elas dizem que Jesus é seu próprio Pai, que Jesus é Deus. A pessoa já chegou na minha rede social e colocou lá, Jesus é Deus. Eu sei que Jesus é Deus, mas você sabe qual que é a diferença? Como nós somos revelados, nós sabemos como. Eles não sabem de que forma. Aí o William Branham ele nos esclarece algumas coisas aqui, na mensagem atitude e quem é Deus. Ele disse, ó, posso ver esta pequena luz sair. Sabe quando saiu essa luz, né? Antes que fossem criadas as estrelas, antes que fossem criados os átomos, antes que fosse criado o ar, essa luz tinha que sair. Ele disse, eu posso ver essa pequena luz sair. Essa foi a primeira coisa que saiu de Deus. E o que era essa luz? William Branham disse, agora nós temos dois.
Deus já não estava mais sozinho. O profeta está dizendo, temos dois agora. Mas que dois? Temos dois deuses? O lembrando disso, nós temos dois agora. O Pai, está separado aqui ou não? E do Pai veio a luz. E o que era a luz? Ele diz, o Filho. Isso é um profeta que está te dizendo isso aqui. Então, por você ser um chamado para fora, está entendendo agora? Você já não é mais um povo de Deus. Porque Deus visitou os gentios para tirar um povo para o seu nome. E quando Deus tirou você para o nome dele, você recebeu o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo e você recebeu esse nome. Deus tirou um povo para seu nome. E esse povo agora é a igreja. Então somente os chamados para fora vão entender isso que eu estou falando para vocês. Amém. Temos dois agora. Mas esse temos dois agora, as pessoas olham como se fosse algo criado há pouco tempo atrás. É por isso que você lê na Bíblia onde está escrito que Jesus é o primeiro, é o primogênito de toda a criação. Tudo que foi criado, Jesus foi o primeiro. Jesus estava antes dele. Jesus não foi criado. Entende a diferença de Satanás e Jesus? Satanás foi criado. E Jesus foi gerado do Pai. Amém. Todo aquele que é gerado de Deus, que é nascido de Deus, não peca. Então, se você nasceu de Deus, não tem pecado em você. Amém. Lembra que nós batemos muito nessa tecla? Que as pessoas ficam, eu sou pecador, você não é. Porque você nasceu de Deus. Amém. Você saiu dessa Sodoma. Você agora é um chamado para fora. Você é um santificado. Mas e se eu não for no arrebatamento? Se você não for no arrebatamento, você é a igreja. E a igreja não tem pecado nela. Observe o nível. A igreja não vai no arrebatamento e não tem pecado. E a igreja entende todas as coisas profundas. Andem de cabeça erguida, porque não existe pecado em você se você está na palavra de acordo com as Escrituras. Amém. Então, irmão Brando diz que nós temos dois agora. De Deus saiu Logos, que é o Filho de Deus. Para que Deus pudesse criar todas as coisas sobrenaturais. Amém. Não existia sol, não existia nada. Sol é natural. Lua é natural. Você consegue ver? Mas Deus, antes disso, Deus criou aquilo que você não pode ver. Amém. Para que ele pudesse passar a ser Deus, porque ele não era. Ele era o eterno. Ele era o eterno. Mas quando foi criados os anjos, Deus foi adorado. Mas antes dos anjos, Deus foi adorado? Jesus adorou Deus. Sabia disso? Jesus foi o primeiro adorador, porque ele foi o primeiro de tudo que foi gerado de Deus, que saiu de Deus. Primeiro foi a palavra. Amém? Amém. Estou quase encerrando. Vocês se lembram do que eu falei para vocês, que eu nunca mudei nada. Nunca mudei nada do que eu falei para vocês. Eu vou entrar em uma passagem final do profeta aqui, onde ele sustenta o que ele tem pregado. Na mensagem Contagem Regressiva, ele disse: então por esses 32 anos de ministério, eu tenho tentado ficar fiel à palavra. Eu não sei de nada que eu alguma vez tivesse que alterar, mudar, tirar. Não me recordo de ter feito isso. Mas por que ele não mudou o que ele pregou? Ele disse, porque eu somente li isto da Bíblia. Disse somente o que a Bíblia disse. Então ele apenas repetiu o que as Escrituras dizem. Então quando você repete aquilo que a palavra diz, não tem como por que você mudar. E quando aparecer o osso, não tem como você jogar a mensagem fora. Ah, até aqui eu criei. Agora o irmão falou aquilo que eu não entendi, vou procurar uma igrejinha da mensagem. Isso é desculpa para procurar algo mais fácil.
Então eu disse o que a Bíblia disse. E deixo isso ir desta maneira. Então eu não tenho tido de voltar a reajustar, a mudar. Porque eu simplesmente digo isso da maneira que a Bíblia diz. Ele não mudou. Durante todo o ministério de William Branham, ele está dizendo, eu nunca mudei um iota. Iota, eu acredito que é a 9ª letra do algarismo romano, alguma coisa assim. Na mensagem, a semente não herda com a palha. Ele disse, eu nunca mudei nenhum iota em minha doutrina. A doutrina continua a mesma. A primeira coisa com que eu comecei, eu ainda creio na mesma coisa. Esta noite. Ele não mudou nada. Então permaneçamos com aquilo que a gente aprendeu. Não temos que mudar nada. Apenas pegar aquilo que Deus trouxe através do seu mensageiro, através do ministério quíntuplo de Efésios, e trazer isso para a igreja. É só isso que precisa. Mas para que essa palavra possa chegar para vocês como estava no original, gente, se a palavra não for pregada como estava lá atrás no original, às vezes você pega um disco, o Nézio falou assim, tem tanto disco antigo aí. Às vezes você pega aquele disco antigo, você coloca na agulha da sonata, a meninada hoje não sabe o que é sonata, né? Aí você sente até o riscado da agulha, o chiado do disco. Por que está fazendo aquele barulho? Porque ele está no estado original. Então a igreja ela tem que ouvir o evangelho como estava lá no original. Mas para a igreja ouvir a palavra como ela estava no original, o homem que for pegar a letra e trazer a letra à vida, o espírito que está nele tem que ser o mesmo espírito daqueles que escreveram. Amém? E aqueles que escreveram foram homens inspirados pelo Espírito Santo. Amém. Então, se foram homens inspirados pelo Espírito Santo que escreveu a Bíblia, então aqueles que vão pregar a palavra têm que ser inspirados também. Senão eles vão pregar uma mensagem deles. Eu não posso pregar uma mensagem minha para vocês porque eu não tenho. Você tem que trazer para as pessoas a mensagem de Deus. Foi isso que Jesus fez. Jesus disse, o evangelho não é meu. A doutrina que eu estou ensinando para vocês não é minha. Foi o Pai que me entregou essa doutrina para que eu possa trazer para você. O Pai trouxe a doutrina para que eu possa deixar ela como estava no original, na mente do Pai, para que vocês não se percam. E essa mesma coisa tem que se repetir hoje. Senão a igreja jamais ela chegará no estágio de santificação. Amém, amados? Amém. Deus abençoe os irmãos. Não sei quantos minutos nós pregamos aqui, mas aqui está mostrando para mim que tem 1 hora. Tem alguma coisinha aqui. Acredito que já é o suficiente. Amém. Vou pedir para o irmão Zé Mário cantar o hino final aqui para a gente, para despedir a igreja. E aí o irmão Maico faz uma oração final depois. Amém? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Quisesse escolher um hino aí, irmão? 281. 281? Por aqui. 281? Achei. Pela fé, né? É isso mesmo? Achou? Todo mundo? Pela fé eu vejo a glória de Jesus, meu Salvador. Pela fé eu creio agora que pra lá também eu vou. Juntamente com os anjos, lá no céu eu entrarei.
dando glória e aleluia ao meu Salvador e Rei. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé tenho certeza que vou ganhar um lugar lá na glória de meu Pai, que Jesus foi preparar. Mas sem fé é impossível agradar ao meu Jesus, que morreu crucificado lá naquela rude cruz. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé Davi foi salvo, igualmente a Jacó. Pela fé Moisés livrou Israel de Faraó. Pela fé também espero receber meu galardão e assentar-me junto a Lázaro lá no seio de Abraão. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Oh, irmão, que maravilha quando chega Cristo ali e disser para o seu servo: filho meu, vamos subir, pois você venceu o mundo e merece um galardão. Aleluia, glória a Deus, está chegando o dia, irmão. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Amém. Amém, graças a Deus. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai. Amém, Jesus. Pai, mais uma vez, Pai, Sim, agradecemos Amém, Jesus. pela palavra, Pai. Graças a Deus. Agradeço, Pai, por o Senhor usar Sim. o irmão, Pai, Sim. trazer ele até aqui para nos dar a palavra. É verdade, Senhor. Sabemos que são palavras de vida Aleluia, eterna. Pai. Graças a Deus. Pai, dê boa semana para cada um. Amém. Amém, Te Jesus. entrego, Pai, tudo em Teu nome. Amém, Que Senhor. o Senhor possa nos levar Graças a Deus. Amém, Jesus. com vida e saúde. Pai. Amém. Hoje e sempre, Deus. Amém, Jesus. Graças a Amém, Deus. Jesus.